Salve, rapaziada! Galera, saiu agora. Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Isso mesmo. Ancelotti assumiu a seleção brasileira. Até que enfim, um treinador top de linha vai assumir a seleção. Eu quero a sua opinião sobre isso. Usa aí o espaço de comentário para falar o que você pensa. Foi uma boa ideia ou não? O Ancelotti fracassou com o Real Madrid esse ano e já tá em baixa, tá velho, não merecia a seleção. Comente aí, dá a sua opinião e representa com like, rapaziada. E até na entrevista que a gente fez no final de semana com o Romário, ele falava, não, já ouvi do Vinícius Júnior, de outros jogadores que trabalharam com o Ancelotti, que é realmente um treinador que sabe trazer os jogadores para junto de si, que tem muito desse aspecto. Então, agora é aguardar também, porque realmente chama atenção que o Real Madrid ainda não tenha se posicionado oficialmente. Bruno, Mari. Bom, vamos acompanhando, Linares, qualquer novidade, qualquer atualização você chama. A gente coloca aqui os principais títulos do Ancelotti na carreira. E aí ele conquistando pelas principais ligas, né? No alemão, no francês, no inglês e no italiano e no espanhol. Também com Copas Nacionais, colecionando Supercopas, Champions League. Pouca coisa, graças a Deus, 5 vezes. Supercopa também, 4 vezes campeão do Mundial de Clubes. Eu falei mais cedo que tinha alguém da produção sacudindo, manda lá no Pedro Ivo Almeida para ele acordar e aparecer aqui no Sport Center. E ele chegou. Então foi anunciado, Pedro, depois de... E assim, brincadeiras à parte, a gente parabenizou, eu e o Bruno, né? O quanto... Só eles, quanto tá? todo mundo... eles não. Quando todo mundo dava que a negociação tinha sido encerrada, vocês falavam, calma, você, Vitória, calma, que ainda existe uma cautela da CBF. E agora... Tem El Clássico por aí, tem final da temporada. E agora, pelo jeito, tudo resolvido? Bom dia. Boa tarde. Tudo bem, Mário? Um beijo você, Bruno, Piru. Mário, Jailson, fã do esporte com a gente. Eu não sei se é excesso de cautela, nunca acho que tudo está resolvido na CBF. Mas nem com anúncio oficial? Não, anúncio oficial, o Ancelotti, neste momento, ele é treinador do Real Madrid. Ele vai ser treinador da seleção a partir do final de La Liga. E ele vai estrear pela seleção nos jogos contra Equador e Paraguai. É a notícia de momento. Tudo certo é porque eu acho que envolve muita coisa, né? Até para a gente explicar e contextualizar. O anúncio do Ancelotti, ele tem uma busca por uma solução esportiva, né? O Brasil não tem um treinador, mas ele também é uma atacada política, né? Você diz o momento? A aceleração do movimento do anúncio, ela tem a ver com a questão política do presidente da CBF. Eu sei, talvez, que o Ancelotti vai ser o técnico da seleção no próximo jogo. É o que está posto, né? Isso não deve mudar, salvo uma grande catástrofe. Eu não sei quem vai comandar a CBF até lá, até porque há um impasse judicial. Tem hoje uma audiência às 14 horas no Tribunal de Justiça do Rio para apurar, ouvir os envolvidos e entender a acusação grave da semana passada, né, de uma suposta falsificação de assinatura no documento que manteve o Edinaldo Rodrigues no poder. Então, há também um tiroteio de ação no STF, petição no STF, petição na Comissão de Ética, documento protocolado na Comissão de Ética quarta-feira, depois documento protocolado no sábado, pressão muito grande nos bastidores da corrente política da CBF que tenta tirar Edinaldo do poder. Então, o Edinaldo sabia disso tudo, ontem a gente até conversava, né, Mari? Há um movimento muito grande nos bastidores de tentar fragilizar o Edinaldo, tentar balançar a cadeira dele e tentar tirá-lo do poder, seja por Brasília, seja pelo Tribunal de Justiça do Rio, seja pela Comissão de Ética Interna da CBF. Esse movimento está acontecendo. Qual vai ser o desfecho dele? A gente não pode falar. Quem vai canetar é o presidente da Comissão de Ética, é o desembargador do TJ do Rio, é algum ministro do STF. Então, em meio a isso tudo, o Edinaldo precisava de um fato novo. E o Edinaldo, que tinha viagem marcada para Londres para amanhã, a ideia inicial da CBF era fazer esse anúncio amanhã, com o presidente em Londres, porque Ancelotti está em Londres. O Real Madrid está de folga, segunda e terça, e sempre que o Real Madrid está de folga, ou quase sempre, ele vai para uma casa que ele tem na capital britânica. Ele vai a Londres. Então, ali por volta de quarta, quinta-feira, o Edinaldo programou uma viagem a Londres e a ideia era sacramentar tudo até amanhã, porque sim, o acordo já existia. A coisa estava muito bem encaminhada, a gente até noticiou na sexta-feira que a CBF queria acelerar para fazer esse anúncio quanto antes, ainda no início da semana. Só que com esse movimento de uma audiência que ocorre hoje às 14 horas, uma ameaça ao cargo, que a pessoa não sabe se ela dorme presidente, se ela acorda presidente, como é que a situação dela está até o final do dia, foi antecipado. Houve sim um pedido de autorização ao Ancelotti e ao Real Madrid. Isso que eu ia perguntar. Há um estranhamento natural, mas ainda que tenha esse aval, é de se estranhar assim, porque a liturgia ali da coisa, Claro. a elegância do momento, a relação entre as instituições,
ela demanda que o treinador se desvincule do atual emprego e depois ele assuma o compromisso oficial com a CBF. Mas essa pressa, essa questão de ter que ter um fato novo o quanto antes, se você reparar no anúncio da CBF, o anúncio ele é feito através de uma nota às pressas, depois surge um post, depois surge uma arte, depois surge uma mídia. Não foi algo exatamente coordenado como vinha sendo planejado para que fosse feito amanhã. Mas isso aí também para o torcedor agora pouco importa. O Ancelotti hoje é o técnico da seleção brasileira, é isso que o Pedro pode quer saber. Mas é só para contextualizar o porquê desse anúncio disso. Hoje, e por que Ancelotti ainda não foi desligado em tese oficialmente lá do Real Madrid. Mas isso não vai causar nenhum ruído. Eu até assinado. Tá assinado? Assinado está. O Edinaldo não anunciaria, o Ancelotti não daria o aval sem assinatura. A informação até que essa assinatura foi dada no final da semana passada. E foi mantida em sigilo. E até por isso o movimento de otimismo que a gente vinha retratando da CBF. A gente vai tentar entender, né? Porque quando o Real Madrid, o tamanho que é, o Florentino Pérez, o presidente, a personalidade que tem, quando a CBF toma esse caminho, quando ela antecipa, quando ela inverte um pouco essa lógica, ela sai para fazer o anúncio, então a gente foi tentar entender. E tudo que a gente ouviu foi, não, está tudo alinhado. Não vai ser um problema, como foi da última vez, por exemplo, que o Florentino travou o Ancelotti, ele recuou um pouco, a negociação ficou um pouco travada. Então, só para contextualizar, precisava muito o Edinaldo do Fato Novo, muito pressionado nos bastidores, acelerou esse anúncio. A viagem que ele faria a Londres amanhã ele não vai fazer, já tinha cancelado no fim de semana, porque ele convocou uma reunião às pressas dos presidentes de federações para amanhã, na CBF. Ele quer ouvir dos presidentes quem está com ele e quem não está nesse momento de instabilidade. E o Ancelotti, como ele cita no texto lá dele, é o maior técnico da história, o cara que vai... É uma tentativa dele de se salvar no poder. Pedro. De se manter na cadeira num momento muito turbulento, não só dentro de campo, mas fora de campo para a CBF também. Eu sempre procuro me dar um passinho para trás para entender toda a história. Sim. Você tem dado vários passos para trás para conversar com as pessoas envolvidas e para ter a informação, normalmente não, sempre antes de outros veículos. A gente já elogiou aqui, a gente fica feliz com isso. Agora, você trouxe uma visão, dando um passinho para trás, da visão da CBF, da necessidade de se antecipar aos fatos ou de ficar pelo menos lado a lado dos fatos, já que tem um acontecimento urgente na CBF. E eu fico pensando aqui duas coisas. Uma, os contatos com o Ancelotti, com a cúpula, com o staff do Ancelotti, foram todos do Edinaldo ou teve Rodrigo Caetano, gente da... E eu fico pensando, quem contrata o Ancelotti pode não ser quem vai receber o Ancelotti semana que vem, ou daqui a alguns dias. Sim. Rodrigo Caetano, ele, se sair o Edinaldo, ele continua na seleção? Ou na CBF? Vamos lá. Se o Edinaldo sair, eu não consigo dizer que ninguém que está na CBF fica na CBF. Porque esse é um movimento recente de troca de comando, de troca de presidente. Então, não dá para garantir ninguém. Do cara do gabinete ao cara que está na portaria, ou a tia que serve café, ao cara que trabalha no financeiro, ao cara que trabalha no administrativo. É muito de cargo de confiança. Só quem são eleitos aí são os vice-presidentes. Todo o restante de cargo de confiança. A diretoria é cargo de confiança, como é a diretoria de seleções, que é o Rodrigo Caetano. O que eu posso te dizer é que, difícil falar, o Rodrigo não participou, teria que ouvi-lo, mas o que eu posso te dizer é que o Edinaldo centralizou, ele compartilha muito pouco. É uma característica dele. Seja do financeiro, seja do administrativo, seja do jurídico, seja também na negociação do treinador. Você pergunta, os contatos foram feitos diretamente pelo Edinaldo? Inicialmente, nessa nova negociação, não estou falando de 2023, nessa nova negociação, não. O Edinaldo nomeou interlocutores, agentes, empresários e gente da bola, vamos assim chamar, para conversar com o Carlo Ancelotti. Primeiro foi o Diego Fernandes, um advogado. Segundo foi o Álvaro Costa, filho do histórico agente Pepe Costa. Eles dois foram os que fizeram contatos mais frequentes com o Ancelotti. Eram eles que conversavam. Até lá atrás o próprio Ronaldo. O Ronaldo ele é muito lá de trás. O Ronaldo hoje ele não dialoga com o Edinaldo. Não, isso, do primeiro ano lá, passado. né? Na 2023, conversa, 2023. Quando ali o Ancelotti já tinha dito sim e depois o Real travou. E aí o que volta para esse momento é o Diego Fernandes, o Álvaro, até o momento que a negociação trava. Trava porque o Ancelotti precisava se acertar com o Florentino. O Álvaro inicialmente sai de cena, ele voa até para os Estados Unidos, o Diego fica um pouco mais afastado e o Edinaldo assume um contato direto com o staff do Ancelotti, com o próprio Ancelotti, tem coisa de 10 dias, 2 semanas, 10 dias. Os últimos contatos foram feitos diretamente entre CBF e na pessoa do Ancelotti, na pessoa do Ancelotti em poucus momentos. Muito na pessoa não, mas era o Edinaldo, CBF, Edinaldo. Na pessoa do Edinaldo, sim, na pessoa do Edinaldo.
Esses contatos das últimas semanas, a gente pode dizer que foram de instituição para instituição. Os contatos anteriores, antes da negociação travar, foram de interlocutores da instituição CBF para o staff do Ancelotti. Isso, inclusive, que incomodou o Florentino. Por isso que a negociação dá um passo atrás. E a gente, quando traz a informação que a Mari lembra, a CBF ela não desistiu. Ela recuou e teve que entender como é que ela se posicionava na negociação. E foi através de trazer algo mais próximo ali do Edinaldo. E aí sim, e aí passou a ser uma cartada pessoal política do Edinaldo. Aí passa a ser um instrumento dele, um instrumento para tentar se manter no poder. O Edinaldo precisa se defender em Brasília, ele precisa se defender no TJ do Rio, ele precisa se defender politicamente do ponto de vista interno com as federações e ele precisa se defender para a opinião pública. Então, a cartada dele para a opinião pública é, olha, eu trouxe o Ancelotti, não estão me deixando trabalhar aqui, estão tentando tumultuar a minha vida na CBF, mas eu estou trabalhando. Então, essa é a cartada. Por isso ele acelera esse movimento. Mas foi política, não é uma questão... Foi dele o movimento... FIFA, né? Foi dele o movimento recente de acelerar esse acordo para não correr o risco de chegar no domingo, dia 18, e falar quem enviou essa pré-lista se não tem treinador? Então agora tem uma resposta. É domingo agora a convocação? A pré-lista ela é enviada até as 23h59 do domingo, dia 18. A convocação, a gente vem até trazendo essa informação, a CBF agora confirma, ela será feita no dia 26, numa segunda-feira. La Liga acaba no fim de semana de 24 e 25, dia 26 a Ancelotti anuncia a convocação da seleção para os jogos do dia 5 e 10, Equador em Guayaquil, não é mais em Quito, é em Guayaquil, e Paraguai aqui na Neoquímica. Ele vai morar na Espanha, Então, na Inglaterra? Ele estará ou no a maior Brasil? parte do tempo no Rio de Janeiro. A minha dúvida agora é aquelas coisas assim, Lady Gaga no Copacabana Palace faz tal exigência. Quero saber, Carlo Ancelotti na seleção brasileira faz qual exigência? Salário, qualquer tipo de... É só para... Comissão técnica. Vale o refeição? contrato, eu não reparei ali se no anúncio tem a duração do contrato. Eles anunciam apenas que Carlo Ancelotti vai comandar a seleção na Copa de 26. É bom lembrar que a seleção ainda não está na Copa de 26, mas Carlo Ancelotti, segundo comunica a CBF, vai comandar a seleção na Copa de 26. Não dá mais detalhes. O que a gente tem de informação até o momento, ele vai ganhar algo na casa, pouco menos de 800 mil euros, que você está trazendo hoje para a cotação de euro do dia, está batendo em quase 4 milhões, na casa de quase 5 milhões de reais, entre 4 milhões e 500 e 5 milhões de reais. O contrato inicial seria de 1 ano, podendo ser renovado até a próxima Copa, depender do resultado na Copa de 26. Ele teria de 3 a 4 auxiliares dele. Ele quer um membro da comissão técnica fixa, um auxiliar permanente da comissão com ele, que tenha sido jogador da seleção no histórico recente, no passado recente. Ele já estava vendo esses nomes, ainda não bateu o martelo de quem seria. Tem ideia de quem pode ser? Ele conversou com gente que atuou na seleção de 2010 para cá, com pelo menos 3 nomes. Ele está avaliando ainda, porque aí a gente indica um nome, o amigo do cara indica outro, ele gosta de outro. Então tem gente que foi indicada, mas que não está no mercado. Tem gente que foi indicada, mas não toparia a CBF nesse momento. Então ele está debatendo um ex-jogador para estar com ele. Aí se pergunta, mas seria o Juan, que já está lá? A informação que a gente tem é que não necessariamente seria o Juan. E que, inclusive, a permanência dessa turma que lá está hoje, a gente está falando do Rodrigo Caetano, do Cícero, que é gerente, do Juan também, que é gerente, do Tomás, que é analista, esse quarteto que dá para dizer que foi quem ficou mais de frente, tocando o dia a dia do departamento de seleções, a permanência deles também ainda não está garantida. Precisa entender o que o Ancelotti vai querer quando chegar. Até o jogo de junho, até a data FIFA de junho, sim, todos estarão lá trabalhando, até porque essa transição precisa ser feita. Depois vai ser um papo do Ancelotti, com o Edinaldo, com a comissão dele, se vai querer trazer alguém. Então, essa aceleração, esse movimento rápido de anúncio também deixou muita coisa ainda por definir do ponto de vista operacional, do dia a dia. Está assinado, está anunciado, mas ainda para a gente entender como vai ser esse trabalho do Ancelotti à frente da seleção. O nome que seria mais próximo dele, porque ele é paizão, é o Kaká, né? Como você falou da importância dele para o Vinícius hoje, ele foi muito importante ali em 2007. Levou o Kaká o melhor do mundo. Exato, né? Quando o Kaká chega, ele nem ficaria no Milan inicialmente. O Ancelotti não treina e falou, não, vai ficar. Sim. Vai ficar aqui e o resto é história, né? Ganhou Champions, mas o Kaká é um cara que tá afastado, assim, né? Apesar de ter meio, né? todos os cursos, né? Tem curso de gestão, tem curso de... Seria um bom nome, né? Mas não sei se Agora é com você. Dá a sua opinião aí, o que você acha. Foi uma boa escolha? E os valores? CBF tem dinheiro pra caralho. Eu não queria que saísse isso fosse do Corinthians, que tá quebrado. Agora da CBF. 5 milhões pra CBF é dinheiro de pinga. Eu acho que foi a melhor coisa, mano. Agora, olha o que eu vou falar. Todo mundo sabe, isso aqui é Corinthians. Isso aqui é Corinthians. Ancelotti é o maior técnico da história do mundo. O maior vencedor de todos os tempos. Agora eu acho que eu preferiria
o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira na seleção. Porque ambos conhecem o futebol brasileiro. Ancelotti não conhece nada não, parceiro. Só por televisão. Mas dá a sua opinião aí. Comenta. Ou eu tô louco. Dá a sua opinião e representa com